Olá, seja muito bem-vindo. Hoje vamos encarar um mistério assustador que a ficção sempre ignora, mas que só de pensar dá arrepios. Você já parou para pensar que o maior risco de uma invasão alienígena pode não ser por seres inteligentes, e sim por algo completamente invisível? Essa dúvida muda a forma como olhamos para o céu. Você sabia que, enquanto vigiamos o espaço esperando naves gigantescas, a verdadeira ameaça pode ser microscópica, viajando silenciosamente pelo vácuo agora mesmo sem que ninguém perceba? A distância entre as estrelas é vasta, mas o tempo joga a favor do invisível. Poderia a verdadeira chegada de outro mundo não ser um evento explosivo, mas um contato biológico sutil para o qual nosso corpo não tem defesa? Vamos investigar a resistência dos extremófilos e a teoria da panspermia, explorando os fatos reais que desafiam a fragilidade da vida. Vamos percorrer um cenário onde a ameaça é microscópica e entender como nossa própria biologia reagiria a um visitante que não podemos ver nem negociar. Mas antes de continuarmos, preciso da sua ajuda. O YouTube só entrega o nosso conteúdo se você interagir. Por isso, se este tema te interessa, deixa o seu like agora. Verifique sua inscrição e ative o sino. É um gesto rápido e gratuito para você, mas que é vital para que o universo para o sono continue existindo. Agora, relaxe, feche os seus olhos e deixa a ciência te guiar. Vamos começar essa jornada olhando para cima. Imagine por um momento que você está em um campo aberto, longe das luzes da cidade, em uma daquelas noites em que o céu parece pesar sobre nós com tanta imensidão. A escuridão é pontilhada por milhares de estrelas, e cada ponto de luz é um lembrete silencioso de que não estamos isolados em uma sala fechada, mas sim flutuando em um oceano infinito e desconhecido. Desde que a humanidade aprendeu a olhar para essas estrelas e entender que elas eram outros sóis, nós carregamos uma pergunta antiga, gravada no fundo da nossa curiosidade. Será que tem alguém lá fora olhando de volta para nós? E se vierem até aqui, como seria esse encontro? Durante décadas, a nossa imaginação foi treinada para esperar um espetáculo. Livros, filmes e histórias nos ensinaram a temer o barulho. Criamos em nossa mente a imagem de uma invasão alienígena como um evento grandioso, cheio de som e fúria. Esperamos ver naves metálicas gigantescas, rompendo as nuvens, bloqueando o sol e projetando sombras imensas sobre as nossas cidades. Esperamos raios de luz, tecnologias incompreensíveis, comunicações globais interrompidas e talvez uma figura humanoide descendo de uma rampa para exigir a nossa rendição ou oferecer uma paz duvidosa. Nós projetamos no universo os nossos próprios comportamentos humanos: a guerra, a conquista, a diplomacia, o diálogo. Nós esperamos que o outro, se vier, venha com uma intenção, com um plano, com uma mente que possamos tentar compreender ou combater. Mas o universo raramente se comporta como nos nossos roteiros de ficção. A natureza, aqui mesmo na Terra, nos ensina que as invasões mais eficientes e devastadoras não são aquelas que chegam com trombetas e explosões. Pense no silêncio de uma floresta. A batalha pela vida acontece ali a todo instante, mas ela é muda. O fungo que se espalha pela raiz de uma árvore antiga não anuncia a sua chegada. O vírus que salta de uma espécie para outra não faz um discurso de declaração de guerra. Eles apenas existem, persistem e se multiplicam. E se aplicarmos essa lógica biológica, fria e eficiente, à vastidão do espaço? O cenário que vamos desenhar juntos agora é muito diferente daquele filme de ação. É um cenário de silêncio absoluto. Imagine que o contato já tenha começado, ou que esteja prestes a acontecer, mas sem nenhuma nave no radar. O espaço é vasto demais para viagens rápidas de grandes frotas. A energia necessária para mover metal e tripulações complexas entre as estrelas é proibitiva, quase impossível segundo o que conhecemos hoje da física. Mas a vida é pequena. A vida é teimosa. O pacote mais eficiente para transportar informação e biologia pelo cosmos não é uma nave estelar do tamanho de uma cidade. É um esporo, é uma bactéria, é um fragmento de código genético protegido por uma casca microscópica, viajando à deriva nas correntes gravitacionais,
pegando carona na poeira de cometas ou escondido no interior gelado de um asteroide. Essa mudança de perspectiva é o que torna esse mistério tão fascinante e, ao mesmo tempo, tão inquietante. Estamos vigiando o céu com radiotelescópios gigantescos, ouvindo frequências de rádio, procurando por padrões matemáticos que indiquem inteligência. Estamos procurando por civilizações. Mas talvez o maior risco não seja uma civilização. Talvez o visitante não seja um quem, mas um o quê. Não um general estrategista, mas uma semente cósmica que encontrou por puro acaso um solo fértil chamado Terra. Imagine a chegada. Não haveria dia da independência, nem pânico nas ruas, pelo menos não no início. Seria um dia comum, uma chuva de meteoros bonita de se ver, riscando o céu da madrugada, queimando na atmosfera. A maioria de nós faria um pedido ao ver a estrela cadente, sem imaginar que, naquela poeira que sobra da queima, ou naquele fragmento de rocha que cai no oceano ou numa floresta remota, algo sobreviveu. Algo que estava dormindo no frio do vácuo por milhões de anos e que agora, sentindo o calor e a água líquida do nosso mundo, começa a despertar. Nesse cenário hipotético, a invasão não é um ato de maldade, é um ato de biologia. Aquele organismo não nos odeia. Ele nem sabe que existimos. Ele apenas faz o que a vida faz de melhor. Encontra recursos e se replica. E é justamente essa indiferença que dá o tom do nosso exercício de imaginação hoje. Um inimigo inteligente pode ser convencido, enganado ou negociado. Mas como você negocia com uma colônia de micro-organismos que apenas obedece a um imperativo biológico cego? Como você pede trégua para algo que não tem conceito de paz? A história da ciência nos mostra que as grandes mudanças de paradigma muitas vezes vêm do que não podemos ver. Antes de inventarmos o microscópio, a humanidade vivia cercada por um mundo invisível de bactérias e vírus, atribuindo doenças a ares ruins ou castigos divinos. Nós éramos vulneráveis porque éramos ignorantes sobre a escala microscópica. Hoje, olhamos para o espaço com a mesma ingenuidade. Vemos o grande, o brilhante, o visível. Mas o espaço entre as estrelas não é vazio. Ele é cheio de poeira, gás e química orgânica complexa. A ideia de que a vida possa viajar entre mundos, uma teoria chamada panspermia, que vamos explorar mais à frente, sugere que a Terra não é uma bolha isolada, mas parte de um arquipélago cósmico onde o pólen das estrelas pode, ocasionalmente, voar de uma ilha para outra. Portanto, ao relaxar agora e deixar sua mente vagar por essa possibilidade, tente apagar a imagem dos homenzinhos verdes ou dos robôs conquistadores. O verdadeiro estranho pode ser muito mais simples e muito mais estranho. Pode não ter rosto, nem olhos, nem voz. Pode ser uma forma de vida baseada em uma química que nossos cientistas levariam anos para decifrar. E a sua chegada seria tão sutil quanto o vento que traz a poeira de um deserto distante para cobrir os carros em uma cidade do outro lado do oceano. Nós nos preparamos para a Guerra das Estrelas, construímos defesas, criamos protocolos para contato inteligente, mas a nossa biologia, essa máquina complexa e maravilhosa que é o corpo humano, evoluiu em um isolamento protetor aqui na Terra. Aprendemos a conviver e a lutar contra os micro-organismos daqui. O nosso sistema imunológico é uma biblioteca de memórias de batalhas antigas, travadas nesse planeta. Mas o que acontece quando a biblioteca não tem registro do invasor? O que acontece quando a chave biológica que chega do espaço não se encaixa em nenhuma das nossas fechaduras conhecidas? É aqui que o mistério se aprofunda. Não se trata de afirmar que isso vai acontecer, ou que está acontecendo. Trata-se de expandir a nossa visão sobre o que é possível. Ao tirarmos o foco da ficção científica barulhenta e colocarmos a lente na ciência silenciosa da astrobiologia, descobrimos que o universo é muito mais criativo e potencialmente muito mais perigoso do que os nossos roteiristas de cinema conseguem inventar. A invasão invisível é um conceito que nos força a ter humildade. Ela nos lembra que, apesar de toda a nossa tecnologia e orgulho, ainda somos organismos biológicos, vivendo em uma biosfera delicada, expostos aos ventos estelares. Enquanto avançamos nessa história, vamos manter essa imagem em mente, a fragilidade do que é vivo diante da vastidão do que é inanimado.
o contraste entre a nossa necessidade de controle e o caos aleatório do cosmos. Vamos caminhar por essa linha tênue, onde a ciência encontra a imaginação, explorando como a vida, em sua forma mais simples e resistente, poderia ser a verdadeira protagonista de um contato extraterrestre. E se em algum lugar desse vasto escuro, uma carona microscópica já estiver a caminho, não por maldade, mas apenas porque o universo é um lugar de movimento constante? Vamos respirar fundo e continuar essa investigação, descendo agora da vastidão do espaço para olhar para dentro de nós mesmos, para a fortaleza que nos mantém vivos todos os dias e que seria a nossa primeira e única linha de defesa. Agora, vamos fazer uma viagem inversa. Vamos desviar o olhar da imensidão escura do céu estrelado, onde imaginamos essa poeira viajante, e vamos olhar para dentro. Para entender o verdadeiro risco de um contato biológico com o desconhecido, precisamos primeiro compreender a maravilha da fortaleza que habitamos. O corpo humano. Enquanto você descansa agora, com a respiração calma e o corpo parado, existe um universo de atividade acontecendo dentro de você. Uma atividade silenciosa, incansável e antiga. Somos, em essência, um planeta para trilhões de pequenos habitantes. Nossas células, nossas bactérias, nossos processos químicos formam um ecossistema tão complexo quanto uma floresta tropical ou um oceano profundo. Que assim como o planeta Terra, o nosso corpo possui fronteiras, defesas e um exército dedicado a manter a ordem. Esse exército é o nosso sistema imunológico. É ele que decide quem entra e quem fica. É ele que patrulha cada vaso sanguíneo, cada tecido, cada centímetro da nossa biologia, fazendo uma pergunta fundamental a tudo o que encontra. Você pertence a este lugar? Para entender o mistério da invasão invisível, precisamos entender como essa defesa foi construída. Ela não surgiu do dia para a noite. O seu sistema imunológico é o resultado de uma história que dura bilhões de anos. É uma herança. Cada um dos seus ancestrais, desde os primeiros organismos unicelulares que flutuavam nos oceanos primitivos da Terra até os seres humanos modernos, sobreviveu a ataques. Eles sobreviveram a vírus, bactérias, fungos e parasitas que tentaram usar seus corpos como casa. Aqueles que sobreviveram passaram essa memória genética para frente. Você, hoje, carrega em seu sangue a sabedoria de todas essas batalhas vencidas. Nós chamamos isso de coevolução. É uma dança lenta e perigosa entre nós e os micro-organismos da Terra. À medida que os vírus da Terra desenvolviam novas formas de entrar em nossas células, nossos corpos desenvolviam novas formas de bloquear a porta. É uma corrida armamentista biológica que nunca para, mas que cria um tipo de familiaridade. Nós conhecemos os nossos inimigos. Mesmo quando um novo vírus surge na Terra, ele ainda é feito da mesma matéria-prima, usa os mesmos blocos de construção e segue as mesmas regras biológicas que nós. Ele é um vizinho, mesmo que seja um vizinho indesejado. Ele fala a linguagem da biologia terrestre. Imagine o seu sistema imunológico como uma biblioteca imensa, cheia de livros antigos e manuais de estratégia. Quando você pega um resfriado ou quando se corta e a pele inflama, as sentinelas do seu corpo correm para essa biblioteca. Elas procuram nos registros uma forma de lidar com aquele invasor. Elas identificam formas, proteínas, estruturas químicas que denunciam o inimigo. Ah, eu conheço essa estrutura, diz a célula de defesa. E então, ela produz a arma certa, o anticorpo perfeito, para neutralizar a ameaça. É um sistema elegante, brutal e eficiente, mas aqui reside o coração do nosso mistério. O ponto onde a biologia encontra a especulação cósmica. Toda essa biblioteca, todo esse treinamento de bilhões de anos é baseado em um único contexto, a Terra. O seu corpo é especialista em combater a vida da Terra. Ele sabe lidar com o DNA, com o RNA, com proteínas formadas pelos 20 aminoácidos que compõem a vida neste planeta. Nós somos perfeitamente adaptados para o nosso lar. Mas o que acontece quando o visitante não é deste lar? Vamos imaginar, no campo da hipótese, que aquela poeira cósmica que mencionamos antes carregue um micro-organismo de outro mundo. Um organismo que evoluiu em um planeta com uma química diferente, sob a luz de uma estrela diferente.
Ele não participou da nossa dança evolutiva. Ele não esteve aqui nos últimos 3 bilhões de anos aprendendo as regras do jogo. Ele é um estranho absoluto. Quando esse organismo hipotético entra em contato com a biologia humana, 2 cenários fascinantes e assustadores podem ocorrer, e ambos nascem da falha de reconhecimento. O primeiro cenário é o da invisibilidade total. O nosso sistema imunológico funciona como um sistema de segurança que procura por chaves específicas. Ele procura por formas que ele entende como perigosas. Mas se a biologia alienígena for fundamentalmente diferente, se a parede celular desse micróbio for feita de silício em vez de carbono, ou se suas proteínas tiverem uma geometria que não existe na Terra, as nossas sentinelas podem simplesmente não vê-lo. Para o nosso corpo, aquele invasor pode parecer inerte, como um grão de areia ou um pedaço de plástico microscópico. O sistema imunológico o ignora. Ele não dispara o alarme. Não há febre, não há inflamação, não há tosse. E no silêncio dessa ignorância, o invasor pode começar a agir. Se ele encontrar em nossas células algum recurso que consiga consumir, açúcar, água, calor, minerais, ele pode começar a se multiplicar livremente, sem nenhuma resistência. Seria uma invasão silenciosa no sentido mais literal. O corpo seria colonizado sem nunca lutar, porque nunca percebeu que estava sob ataque. Quando os sintomas finalmente aparecessem, não seriam os sintomas de uma luta, como a febre, mas os sintomas de uma falência, de um esgotamento dos recursos vitais roubados por hóspedes que nunca foram convidados. O segundo cenário é o oposto, mas igualmente perigoso, o da reação exagerada. Às vezes, o sistema imunológico, ao encontrar algo que não consegue classificar, entra em pânico. Na falta de uma instrução precisa na sua biblioteca ancestral, ele decide atacar tudo o que vê pela frente. Isso acontece em algumas doenças conhecidas, onde a própria defesa do corpo causa mais dano do que a doença. Diante de uma proteína alienígena desconhecida, o corpo humano poderia desencadear uma tempestade de defesas químicas tão violenta que o próprio sistema entraria em colapso. O invasor seria o gatilho, mas a nossa própria biologia seria a arma. Essa reflexão nos faz olhar para a nossa própria história com mais humildade. Sabemos o que acontece quando populações humanas isoladas se encontram pela primeira vez. Quando navegadores atravessaram oceanos e encontraram povos que viviam isolados por milênios, o encontro biológico foi muitas vezes trágico. Germes comuns para uns eram devastadores para outros, simplesmente porque não havia memória imunológica. Agora, amplie isso para a escala do universo. A distância entre 2 continentes na Terra é insignificante comparada à distância entre 2 planetas. O isolamento biológico entre a Terra e qualquer outro mundo é absoluto e dura desde o início dos tempos. A biologia é uma ciência de chaves e fechaduras. A vida na Terra compartilha as mesmas chaves. Nós comemos plantas e animais porque somos quimicamente compatíveis com eles. Um vírus de morcego pode pular para um humano porque, no fundo, somos parentes distantes, mamíferos com a mesma arquitetura celular básica. Mas um organismo vindo de Marte, ou de uma lua de Júpiter, ou de um exoplaneta distante, não é nosso parente. Ele não compartilha nossa árvore genealógica. Ele é a verdadeira definição de alienígena. E essa diferença fundamental é o que torna a previsão tão difícil. Pode ser que a nossa bioquímica seja tão incompatível que nada aconteça. Pode ser que o micróbio alienígena caia em nossos pulmões e morra instantaneamente, incapaz de lidar com o nosso oxigênio ou com a nossa temperatura. Isso é uma possibilidade real e reconfortante. Talvez sejamos venenosos para eles, tanto quanto eles podem ser para nós. A incompatibilidade pode ser a nossa maior proteção, mas a ciência nos ensina a não contar apenas com a sorte. O estudo da imunologia nos mostra que a vida é oportunista. Ela encontra caminhos. Bactérias na Terra aprendem a comer plástico, aprendem a sobreviver em reatores nucleares, aprendem a resistir a antibióticos que nunca existiram na natureza. A plasticidade da vida é imensa. E é por isso que a pergunta persiste. Se a vida lá fora for tão teimosa e adaptável quanto a vida aqui dentro, o que impede que ela aprenda a nos usar como hospedeiros?
Enquanto você continua de olhos fechados, imaginando essas pequenas batalhas invisíveis, pense na complexidade maravilhosa que o mantém vivo agora. Seu coração bombeando, seu sangue circulando, suas células patrulhando as fronteiras do seu ser. Você é uma fortaleza evoluída, mas até as fortalezas mais antigas têm muros que podem ser escalados por quem traz ferramentas novas. A compreensão de que não somos universais, de que somos apenas terrestres, é um passo importante nessa jornada. Nossa biologia é uma resposta perfeita às perguntas feitas pela Terra, mas o universo pode ter outras perguntas. E para entender que tipo de vida poderia sobreviver a uma viagem pelo espaço para chegar até aqui e testar nossas defesas, precisamos sair do corpo humano e ir para os lugares mais inóspitos do nosso próprio planeta. Precisamos conhecer os mestres da sobrevivência, aqueles que vivem onde nada deveria viver. Para entendermos a real dimensão do risco biológico vindo das estrelas, precisamos abandonar, por um momento, a ideia reconfortante de que a vida é algo frágil. Nós, seres humanos, somos frágeis. Nossa existência depende de uma faixa muito estreita de condições. Precisamos de uma temperatura amena, de uma pressão atmosférica específica, de água líquida abundante e de proteção contra a radiação solar. Se qualquer um desses parâmetros mudar drasticamente, nós perecemos. Por muito tempo, a ciência acreditou que essa fragilidade era uma regra universal. Acreditávamos que a vida só poderia existir na chamada zona habitável, uma região dourada onde tudo é suave e equilibrado. Mas o nosso próprio planeta nos ensinou que estávamos errados. Antes de olharmos para Marte, ou para as luas geladas de Júpiter em busca de monstros, precisamos olhar para os monstros que já vivem entre nós. Eles não são monstros por serem assustadores na aparência, mas por serem monstruosamente resistentes. São os extremófilos, os organismos que amam o extremo. Eles são a prova viva de que a biologia não precisa de conforto para prosperar. Ela só precisa de uma oportunidade. Imagine descer agora para as profundezas mais escuras dos oceanos da Terra. Estamos falando de abismos onde a luz do sol nunca chegou, quilômetros abaixo da superfície. A pressão da água nessas regiões é tão esmagadora que seria capaz de amassar um submarino de aço como se fosse uma lata de refrigerante. A temperatura flutua entre o congelamento absoluto e o calor infernal das fendas vulcânicas, onde a água sai fervendo do interior da crosta terrestre, carregada de metais tóxicos e enxofre. Por décadas, pensamos que esses lugares eram desertos estéreis. Mas quando acendemos as luzes dos nossos submersíveis lá embaixo, encontramos vida. Encontramos ecossistemas inteiros pulsando na escuridão. Bactérias que não precisam do sol, que se alimentam de produtos químicos venenosos, transformando calor e minerais em energia pura. Elas vivem na borda de vulcões submarinos, em condições que matariam um ser humano em uma fração de segundo. Essas criaturas nos ensinaram a primeira lição importante para o nosso cenário de invasão. A vida não precisa de um planeta parecido com a Terra para existir. Ela pode existir no inferno. Isso significa que mundos que consideramos mortos, por serem muito quentes, muito tóxicos ou muito pressurizados, podem, na verdade, ser o lar de organismos que achariam o nosso ambiente suave até demais. Agora, vamos do calor para o frio. Imagine as planícies brancas e desoladas da Antártida. Abaixo de quilômetros de gelo sólido, existem lagos que foram selados do resto do mundo há milhões de anos. O Lago Vostok é um exemplo. É um ambiente de escuridão eterna, frio extremo e isolamento total. E, no entanto, amostras sugerem que a vida está lá. Micro-organismos que entraram em um estado de suspensão, ou que evoluíram para metabolizar recursos escassos em um ritmo glacial. Eles nos ensinam a segunda lição, a paciência. A vida pode esperar. Ela não precisa de atividade constante. Ela pode dormir por éons, aguardando o momento certo para despertar. Mas talvez o exemplo mais inquietante para a nossa reflexão sobre o espaço venha de um animal minúsculo, quase invisível, que vive no musgo do seu quintal. O tardígrado, também conhecido como urso d'água. Esse pequeno ser de 8 patas desafia tudo o que sabemos sobre mortalidade. Se as condições ficam ruins, se a água seca,
Se a temperatura cai ou sobe drasticamente, o tardígrado não morre. Ele se transforma. Ele encolhe, expele quase toda a água do seu corpo e entra em um estado chamado criptobiose. Ele se torna, essencialmente, um grão de vidro biológico. Nesse estado, ele é indestrutível. Você pode ferver um tardígrado e ele sobrevive. Você pode congelá-lo a quase zero absoluto, a temperatura onde os átomos param de se mover, e ele sobrevive. Você pode submetê-lo a pressões maiores do que as do fundo do oceano, e ele sobrevive. E o mais impressionante de tudo, nós já levamos tardígrados para o espaço. Eles foram expostos ao vácuo total, sem ar, e à radiação cósmica direta, que rasgaria o DNA de um ser humano em pedaços. Quando foram trazidos de volta para a Terra e reidratados, eles simplesmente acordaram e continuaram suas vidas como se nada tivesse acontecido. Alguns até se reproduziram. Isso muda tudo. O tardígrado prova que um organismo terrestre pode sobreviver à viagem espacial sem precisar de uma nave. Ele não precisa de suporte de vida, nem de escudos térmicos, nem de gravidade artificial. Ele é o seu próprio traje espacial. Agora faça a pergunta difícil. Se a Terra, um planeta gentil e protegido, produziu uma criatura capaz de sobreviver ao vácuo, o que um planeta hostil produziria? Imagine um mundo onde a radiação é 1000 vezes mais forte que a nossa. Um organismo que evoluísse lá não apenas toleraria a radiação, ele seria blindado contra ela. Temos um exemplo disso aqui também. A bactéria Deinococcus radiodurans. Ela suporta doses de radiação que matariam qualquer outro ser vivo conhecido. O segredo dela não é evitar o dano, mas consertá-lo. A radiação quebra o DNA dela em centenas de pedaços, mas ela possui mecanismos de reparo tão rápidos e eficientes que remonta o seu próprio código genético em questão de horas, sem erros. Ela é, funcionalmente, imortal diante da destruição nuclear. Esses extremófilos são os protagonistas reais do nosso cenário hipotético de invasão. Eles nos mostram que o alienígena não precisa ser inteligente para ser perigoso. Ele precisa ser resistente. A resistência é a chave para a travessia entre os mundos. Um micro-organismo que possa entrar em dormência, resistir ao frio do espaço, suportar a radiação cósmica e sobreviver ao calor da reentrada na atmosfera, é o candidato perfeito para uma panspermia natural. Se unirmos a resistência térmica das bactérias dos vulcões, a tolerância ao vácuo dos tardígrados e a capacidade de reparo de DNA da Deinococcus, temos o rascunho de um superorganismo invasor. E note que não precisamos inventar nada de ficção científica. Todas essas características já existem, separadas na biologia que conhecemos. A evolução em um ambiente cósmico extremo poderia, teoricamente, reunir essas capacidades em um único ser. Para a nossa biologia humana, que evoluiu na segurança do berço da Terra, encontrar um organismo desses seria como enfrentar um tanque de guerra com paus e pedras. Nossos glóbulos brancos usam armas químicas para destruir invasores, peróxidos, enzimas digestivas. Mas o que essas armas fariam contra uma parede celular que evoluiu para resistir a ácido sulfúrico concentrado? O que a nossa febre, que eleva a temperatura do corpo em alguns graus para matar bactérias, faria contra um organismo que se reproduz confortavelmente em temperaturas de ebulição? A existência dos extremófilos retira o conceito de invasão alienígena do campo da fantasia e o coloca no campo da plausibilidade biológica. Eles provam que a zona habitável é um conceito relativo. Para nós, o espaço é a morte. Para eles, o espaço pode ser apenas uma estrada longa e fria, transitável se você tiver o casaco certo. Ao olharmos para esses mestres da sobrevivência, começamos a entender que a vida é muito mais teimosa do que imaginávamos. Ela não pede licença, ela ocupa espaços. Ela se agarra à rocha, ao gelo, ao metal. E se ela consegue se agarrar à parte externa de um foguete ou à superfície de um meteoro, então as barreiras entre os mundos não são muros intransponíveis. São oceanos que podem ser navegados por quem tiver paciência suficiente para flutuar. Essa resiliência extrema nos leva diretamente à próxima peça do nosso quebra-cabeça.
Se a vida pode suportar a viagem, como ela pega carona, como ela sai de um planeta e chega a outro sem construir uma nave, a resposta pode estar escrita nas rochas que caem do céu todos os dias sobre as nossas cabeças. A natureza tem seu próprio programa espacial, e ele está em operação há muito mais tempo do que a NASA. Vamos investigar agora como o universo transporta suas sementes através do abismo. Até agora, falamos sobre a resistência da vida e sobre a nossa própria vulnerabilidade. Mas existe um abismo gigantesco entre essas duas realidades. Um abismo de vácuo, radiação e distâncias que a mente humana mal consegue processar. A pergunta que paira no ar, silenciosa como a gravidade, é como? Como algo sai de lá e chega até aqui? Se não existem naves, se não existem pilotos, se não existe uma intenção consciente de viajar, como a vida poderia cruzar o oceano entre as estrelas? A resposta para esse mistério não está na biologia, mas na balística. Está na violência criativa do universo. Para entender como uma invasão invisível poderia começar, precisamos olhar para as cicatrizes do sistema solar. Olhe para a Lua, mesmo que seja na sua imaginação. Ela é coberta de crateras. Olhe para as fotos de Mercúrio ou de Marte. Todos esses mundos carregam as marcas de colisões violentas. O nosso sistema solar é, e sempre foi, uma mesa de bilhar cósmica, onde rochas de todos os tamanhos se chocam em velocidades alucinantes. Durante muito tempo, vimos esses impactos apenas como eventos de destruição. Um asteroide atinge um planeta, cria uma explosão, mata o que estiver por perto e deixa uma cratera. Fim da história. Mas a física nos conta um capítulo adicional, um capítulo que transforma a destruição em transporte. Quando um grande asteroide atinge a superfície de um planeta rochoso, como Marte ou a Terra, a energia liberada é colossal. É milhões de vezes mais potente que qualquer arma nuclear que já construímos. Essa energia precisa ir para algum lugar. Uma parte dela derrete a rocha. Outra parte vaporiza o solo. Mas uma fração dessa energia faz algo extraordinário. Ela ejeta detritos. Blocos de rocha da superfície do planeta atingido são lançados para cima com tanta violência que escapam da atração gravitacional daquele mundo. Eles são chutados para fora da atmosfera. Eles entram em órbita e eventualmente se soltam no espaço profundo. Nesse exato momento, o que era apenas um pedaço de chão se transforma em uma nave espacial natural. E se aquele pedaço de chão estivesse infestado de vida? Essa é a base da teoria da panspermia, especificamente a litopanspermia, o transporte de vida através de rochas. Não é ficção científica, é mecânica celeste. Sabemos, como um fato comprovado, que rochas viajam entre planetas. Temos evidências físicas palpáveis que você pode ver em museus. Aqui na Terra, cientistas já encontraram meteoritos, pedras que caíram do céu, que, após análises químicas detalhadas da sua composição e dos gases presos em seu interior, foram identificados inequivocamente como pedaços de Marte. Pedaços da Lua, pedaços do asteroide Vesta. Essas rochas foram arrancadas de seus mundos natais por impactos antigos, viajaram pelo espaço por milhões de anos, orbitando o Sol em silêncio, até que seus caminhos cruzaram com a órbita da Terra e a gravidade do nosso planeta as puxou para baixo. Isso prova que o transporte de material rochoso entre os mundos acontece. A ponte existe, a estrada está aberta. A única dúvida que resta, a dúvida que alimenta o nosso cenário de "e se?", é sobre os passageiros. Imagine aquela rocha marciana, antes de ser lançada. Imagine que, nas fissuras microscópicas daquela pedra, vivia uma colônia daquelas bactérias extremófilas que descrevemos antes, ou esporos de um fungo resistente. Quando o impacto aconteceu, a rocha foi lançada ao espaço. A superfície da pedra pode ter sido queimada, mas o interior, protegido por camadas de minerais, pode ter permanecido relativamente frio. A rocha se torna uma arca, uma cápsula do tempo biológica. Lá fora, no vácuo, a viagem começa. Pode durar meses, anos ou milênios. Para um ser humano, essa viagem seria a morte certa. Mas para um esporo em estado de latência, o tempo é irrelevante. Ele não precisa comer, não precisa respirar, não envelhece.
Ele está desligado, congelado em uma espera paciente. A rocha o protege dos piores raios ultravioleta do Sol. O frio do espaço preserva sua estrutura química. Ele se torna um viajante adormecido, vagando pela escuridão, esperando apenas por uma coisa: um novo lar. E aqui, a ciência nos oferece mais um dado fascinante para compor nossa reflexão. Não encontramos apenas rochas vazias vindas do espaço. Analisando meteoritos muito antigos, como o famoso meteorito de Murchison, que caiu na Austrália, os cientistas encontraram algo que fez o mundo da astrobiologia prender a respiração. Eles não encontraram vida viva, mas encontraram os tijolos da vida. Encontraram aminoácidos. Aminoácidos são as moléculas fundamentais que formam as proteínas. São as letras do alfabeto com as quais a biologia escreve suas histórias. Encontrar aminoácidos em uma pedra que veio do espaço é como encontrar peças de Lego espalhadas por um deserto onde não existem fábricas de brinquedos. Isso nos diz que a química orgânica, a química necessária para a vida, não é exclusividade da Terra. Ela está acontecendo lá fora. O universo está cozinhando os ingredientes da vida nas nuvens de gás interestelar e dentro de asteroides gelados. Se os ingredientes estão lá, e se as rochas viajam de um lado para o outro, a possibilidade de que a vida completa também viaje deixa de ser mágica e passa a ser uma questão de probabilidade. É um jogo de números. Se bilhões de rochas são trocadas entre os planetas ao longo de bilhões de anos, basta que uma, apenas uma, carregue uma carga biológica viável para que a contaminação aconteça. Essa perspectiva muda radicalmente a nossa visão sobre a invasão. Nós sempre pensamos na invasão como um ato de conquista, algo planejado por uma mente que desenha mapas e traça estratégias. Mas a panspermia sugere uma invasão acidental, uma invasão por contágio. É como o vento que sopra o pólen de uma flor em um campo para outro campo distante. A flor não planejou a viagem. O vento não teve intenção. Mas o resultado final é que o novo campo, que nunca tinha visto aquela espécie, agora é colonizado por ela. Agora traga essa imagem para a Terra. Imagine uma dessas rochas viajantes entrando na nossa atmosfera. Nós vemos uma estrela cadente. Admiramos o rastro luminoso. O calor da reentrada é brutal. A superfície da rocha derrete, brilha como um pequeno sol. Mas a física nos mostra que esse calor é superficial e rápido. O interior da rocha, se ela for grande o suficiente, pode permanecer frio. Frio o bastante para que a carga biológica sobreviva. A rocha atinge o solo, ou cai no oceano. Ela racha. A água do mar, ou a chuva, ou a umidade do solo, penetra nas fissuras. E aquele esporo que dormiu por 10 milhões de anos enquanto viajava entre Marte e a Terra, sente algo que não sentia há muito tempo. Ele sente água líquida. Ele sente calor. Os sensores químicos da sua membrana detectam nutrientes. E então, o processo mais antigo do universo recomeça: o despertar. A replicação. A primeira divisão celular. 1 vira 2. 2 viram 4. Em progressão geométrica. O mais inquietante dessa hipótese não é apenas o risco de sermos invadidos agora, mas a possibilidade de que isso já tenha acontecido. Alguns cientistas levantam uma questão ainda mais profunda. E se nós formos os invasores? E se a vida na Terra não começou aqui? E se a Terra primitiva, estéril, foi semeada por rochas vindas de outro lugar há 4 bilhões de anos? Existe uma chance real, debatida em conferências científicas, sérias, de que todos nós, eu, você, as árvores, os peixes, sejamos descendentes de micro-organismos que caíram do céu. Talvez, em um sentido biológico profundo, nós sejamos os marcianos. Mas se nós somos fruto dessa chuva cósmica antiga, o processo não parou. O céu continua aberto. As rochas continuam caindo. Toneladas de material cósmico entram na atmosfera da Terra todos os anos. A grande maioria é poeira estéril. Mas a loteria cósmica nunca para de rodar. Essa forma de contato elimina a necessidade de tecnologia alienígena. Elimina a barreira da velocidade da luz, porque a rocha não tem pressa. Elimina a necessidade de inteligência. A única coisa necessária é a resistência e o acaso. E o acaso é a força mais persistente do cosmos.
Ao considerarmos a panspermia, percebemos que a proteção do nosso planeta não depende apenas de vigiar sinais de rádio ou naves. Depende de entender que a Terra não é uma bolha fechada. Ela é um sistema aberto que respira o mesmo ar empoeirado que o resto da galáxia. E nessa poeira, histórias biológicas de outros mundos podem estar pegando carona, dormentes, esperando apenas um lugar quente e úmido para continuar a história que começaram em outro sol. Mas será que isso é apenas teoria? Será que a vida realmente aguenta a violência do espaço? Ou isso é apenas um sonho de biólogos otimistas? Para responder a isso, não precisamos mais apenas olhar para as rochas antigas. Nós já fomos lá fora testar. Colocamos a vida à prova. Construímos laboratórios no vácuo para ver se a biologia terrestre quebraria ou se adaptaria. E os resultados desses experimentos reais, feitos por mãos humanas na órbita da Terra, são o que vamos explorar a seguir. Porque o que descobrimos nas janelas da estação espacial muda a fronteira entre o impossível e o provável. Deixamos agora as teorias sobre rochas antigas e viajamos para o presente, para um lugar onde a fronteira entre a Terra e o cosmos é visível, tangível e vigiada. Vamos subir na nossa imaginação até a órbita do nosso planeta. A cerca de 400 quilômetros acima das nossas cabeças, flutua a Estação Espacial Internacional. Ela é a construção mais complexa já feita pela humanidade. Um laboratório de metal prateado que viaja a velocidades vertiginosas, dando uma volta completa no mundo a cada 90 minutos. Dentro dela, astronautas vivem em um ambiente controlado, com ar, temperatura e pressão regulados para imitar o conforto da superfície. Eles jantam, dormem e trabalham protegidos por paredes de alumínio e kevlar. Mas do lado de fora, a apenas alguns centímetros de onde eles dormem, existe um ambiente de hostilidade absoluta. O espaço sideral não perdoa. Lá fora, não há ar para respirar, nem pressão para manter a água líquida. O ciclo térmico é brutal. Quando a estação está sob a luz do sol, as superfícies externas fritam a 120 graus Celsius. 45 minutos depois, quando ela entra na sombra da Terra, a temperatura despenca para 150 graus negativos. É um ciclo de congelamento instantâneo e fervura, que se repete 16 vezes por dia. Além disso, existe a radiação ultravioleta do Sol, que lá em cima não é filtrada pela atmosfera. É uma luz invisível e estéril, capaz de quebrar as ligações químicas que mantêm o DNA unido. Parece o último lugar do universo onde procuraríamos por vida. Parece um deserto perfeito, onde a biologia deveria ser impossível. Mas a curiosidade humana nos levou a fazer uma pergunta ousada. Será mesmo? E para responder a isso, nós não apenas olhamos para fora. Nós colocamos a vida lá fora de propósito. Durante as últimas décadas, agências espaciais conduziram uma série de experimentos fascinantes e inquietantes. Eles criaram caixas especiais, chamadas de instalações de exposição, e as parafusaram no lado externo da estação espacial. Dentro dessas caixas, expostos diretamente ao vácuo e à radiação, os cientistas colocaram amostras de vida terrestre. Bactérias, esporos de fungos, sementes de plantas e até pequenos animais microscópicos. A ideia era simples: deixar a natureza enfrentar o vazio e ver o que sobrava. Essas caixas ficaram lá fora por meses, algumas por anos. Elas viram o sol nascer e se pôr milhares de vezes. Foram banhadas por tempestades solares e congeladas pela escuridão profunda. Quando os astronautas finalmente recolheram essas caixas e as trouxeram de volta para a segurança da Terra, os biólogos abriram os recipientes, esperando encontrar apenas morte. Eles esperavam encontrar células destruídas, DNA fragmentado, apenas a poeira do que um dia foi vivo. O que eles encontraram mudou a nossa compreensão da biologia para sempre. Muitas amostras, é claro, morreram. A brutalidade do espaço é real, mas algumas não morreram. Bactérias como o Bacillus subtilis demonstraram uma estratégia de sobrevivência que parece saída de um livro de táticas militares. Quando expostas ao ambiente hostil, elas não tentaram continuar vivendo normalmente. Elas se fecharam. Elas criaram uma carapaça dura ao redor do seu material genético, encolheram-se e desligaram todo o seu metabolismo.
Elas entraram em um estado de dormência profunda, tão profunda que é difícil distinguir entre vida e pedra. Mas o mais impressionante foi a estratégia de grupo. As bactérias que estavam na superfície da amostra, expostas diretamente ao sol, morreram instantaneamente. Seus corpos secos e mortos formaram uma crosta, mas essa crosta de morte serviu como um escudo. Ela bloqueou a radiação ultravioleta, criando uma sombra microscópica. E, protegidas debaixo dessa camada de companheiras caídas, as bactérias do interior sobreviveram. Elas usaram a morte como isolante térmico e escudo contra a radiação. Quando essas bactérias sobreviventes foram colocadas em uma placa de Petri com nutrientes e água aqui na Terra, elas acordaram. Voltaram a se dividir, a se alimentar e a viver como se nada tivesse acontecido. Elas viajaram pelo inferno e voltaram para contar a história. Isso não é teoria. Isso é um fato documentado em laboratórios. A vida terrestre provou que pode suportar o vácuo do espaço por anos. E se a vida da Terra, que é mimada por um planeta azul e gentil, consegue fazer isso, o que dizer da vida que pode ter evoluído em lugares onde o extremo é o normal? Esses experimentos validam o mecanismo da panspermia, que discutimos antes. Eles provam que a quarentena natural do espaço não é perfeita. O vácuo não é uma parede impenetrável que separa os mundos. Ele é apenas um filtro. Um filtro difícil, sim, mas que deixa passar os mais resistentes. Houve outro incidente que, embora ainda debatido pela ciência, adiciona uma camada de mistério a essa questão. Durante inspeções de rotina na parte externa da estação, cosmonautas russos recolheram amostras da superfície das janelas e dos painéis solares. Eles encontraram vestígios de plâncton marinho e bactérias. A explicação mais aceita e provável é que correntes atmosféricas da Terra, impulsionadas por tempestades ou furacões, tenham levado essas partículas de vida até a estratosfera, onde elas acabaram colando na estação. Mesmo que tenham vindo da Terra, o fato é assombroso. Significa que nosso planeta está constantemente vazando vida para o espaço. Estamos cercados por uma aura biológica invisível. Mas no nosso exercício de "e se", podemos olhar para esses dados por outro ângulo. Se uma sonda enviada por nós a Marte, ou as luas de gelo de Saturno, trouxer de volta amostras, e se nessas amostras existirem micro-organismos, nós não podemos mais assumir que eles morrerão na viagem. Nós sabemos agora que a vida aguenta a viagem. O container não precisa ser hermético para a vida sobreviver. A própria vida é o container. Isso nos leva a repensar os nossos protocolos de segurança. Quando enviamos robôs para Marte, nós os limpamos e esterilizamos com um rigor obsessivo. Por quê? Porque temos medo de contaminar Marte com bactérias da Terra. Temos medo de que nossos micróbios cheguem lá, sobrevivam e confundam nossas pesquisas futuras. Nós admitimos oficialmente que a invasão biológica é possível, tanto que gastamos milhões para evitar que nós sejamos os invasores. Agora, inverta a lógica. Se nós podemos contaminar Marte acidentalmente porque nossas bactérias são resistentes, o inverso é igualmente verdadeiro. A natureza não tem fronteiras de mão única. Se a porta está aberta para sairmos, ela está aberta para algo entrar. Imagine uma missão futura que traga rochas de Marte para a Terra. Um braço robótico pega uma cápsula que viajou milhões de quilômetros. A cápsula parece selada. Mas e se na poeira externa da cápsula, nas dobradiças do metal, algo minúsculo pegou carona? Algo que resistiu ao frio, ao vácuo e à radiação, exatamente como o nosso Bacillus subtilis fez nos experimentos da estação espacial? Esse organismo entraria na nossa atmosfera. Ele desceria pelos laboratórios ou se soltaria na atmosfera durante a reentrada. E aqui na Terra, ele encontraria algo que talvez nunca tenha visto: um banquete. Água líquida em abundância, carbono, oxigênio, temperaturas estáveis. Para um organismo extremófilo acostumado a lutar por cada molécula de energia em um ambiente hostil, a Terra não seria apenas um novo lar, seria o paraíso. E é aqui que o perigo da simplicidade se revela. Um ser complexo, como um animal ou uma planta de outro mundo, provavelmente morreria aqui. Ele precisaria de comida específica, de uma atmosfera com a mistura exata de gases.
Mas micro-organismos são máquinas químicas simples e versáteis. Eles não precisam de muito. E no paraíso da Terra, sem predadores naturais, sem um sistema imunológico planetário preparado para eles, a taxa de reprodução poderia ser explosiva. Os experimentos no vácuo nos ensinaram a respeitar a tenacidade da vida. Eles nos mostraram que o universo não é vazio. Ele é apenas dormente. A vida é capaz de se desligar e flutuar pelo abismo, esperando pacientemente pelo momento de se ligar novamente. E a Terra é o interruptor perfeito. Enquanto você visualiza essa estação prateada flutuando no silêncio, pense na ironia. Nós construímos essa tecnologia para olhar para longe, para buscar respostas nas estrelas distantes. Mas a resposta mais importante pode estar grudada na janela, invisível, provando que a vida é uma força que se recusa a ficar presa em um só lugar. A ciência já provou que a sobrevivência no espaço é possível. A peça que falta no nosso quebra-cabeça é o encontro. O que acontece quando essa vida resistente, vinda de fora, finalmente toca a biosfera complexa e interconectada da Terra? O que acontece quando o alienígena invisível encontra o ser humano? Para entender isso, não precisamos olhar para o futuro, mas para o passado e para os modelos que a medicina e a ecologia criaram para tentar prever o imprevisível. Vamos descer agora da órbita. Vamos voltar para o chão firme, para as nossas cidades e florestas, e imaginar como seria o primeiro dia desse contato silencioso. Não haveria explosões, apenas uma lenta e misteriosa transformação. Vamos investigar os cenários desse encontro. Agora vamos trazer essa reflexão para o chão que pisamos. Vamos imaginar o cenário do depois. Já entendemos que a vida é resistente, que as rochas viajam e que o espaço não é uma barreira perfeita. Agora, no nosso exercício de imaginação guiada, vamos visualizar o momento em que a barreira é rompida. Como seria o dia zero? Ao contrário dos filmes, não haveria uma transmissão mundial interrompendo a programação da TV. Não haveria líderes globais reunidos em salas de guerra. O contato biológico é, por natureza, um evento íntimo e invisível. Provavelmente começaria em um lugar remoto, talvez em uma floresta densa onde um meteorito caiu despercebido, ou na superfície do oceano, onde uma cápsula microscópica se dissolveu na espuma das ondas. Para entender o que acontece quando um organismo entra em um ecossistema que não está preparado para ele, não precisamos olhar para o céu. Precisamos olhar para a nossa própria história ecológica. A Terra é um laboratório vivo de invasões biológicas. Chamamos isso de espécies invasoras. Pense nos coelhos na Austrália ou no mexilhão dourado nos rios da América do Sul. Quando essas criaturas foram transportadas de seus lares originais para novos ambientes, elas não chegaram com armas. Elas chegaram apenas com sua biologia normal. Mas no novo ambiente, algo fundamental estava faltando: os inimigos. Na sua terra natal, o coelho tinha predadores, tinha doenças, tinha competidores que mantinham sua população sob controle. No novo mundo, ele estava livre. O equilíbrio natural não existia para ele. E sem freios, a reprodução se tornou uma explosão. O invasor consumiu recursos, deslocou espécies nativas e alterou a paisagem inteira. Agora, eleve isso à potência cósmica. Se um micro-organismo alienígena cair na Terra, ele será a definição suprema de espécie invasora. Aqui neste planeta nada evoluiu para comê-lo. Nenhum vírus da Terra sabe como infectá-lo. Nenhuma ameba sabe como digeri-lo. O sistema imunológico do planeta, a teia complexa de predadores e presas microscópicas, não saberia o que fazer com ele. Ele teria, teoricamente, um passe livre biológico. Se esse organismo encontrar uma fonte de alimento, digamos, carbono orgânico, ou talvez algo que ignoramos, como plásticos ou metais específicos, ele poderia se replicar em uma velocidade geométrica. A primeira consequência de uma invasão invisível não seria necessariamente a morte de humanos, mas a alteração do ambiente. Imagine uma alga alienígena que, ao se reproduzir nos oceanos, muda ligeiramente a cor da água ou a composição da atmosfera, consumindo oxigênio e liberando outro gás. A mudança seria lenta, gradual, atmosférica. Nós não sentiríamos um ataque, sentiríamos o ar ficando diferente.
Sentiríamos o clima mudando de uma forma que os modelos meteorológicos não conseguem explicar. Mas e se o contato for direto conosco? E se a biologia humana for o alvo, acidental ou proposital? Aqui, a história da humanidade nos oferece um espelho sombrio e educativo. Nós já vivemos o apocalipse biológico antes, mas em escala continental. Pense no encontro entre o velho mundo e o novo mundo séculos atrás. Quando navegadores atravessaram o Atlântico, eles não levaram apenas bandeiras e espadas. Eles levaram seus corpos. E dentro de seus corpos viajaram passageiros invisíveis, vírus da varíola, do sarampo, da gripe. Para os europeus, essas doenças eram velhas conhecidas. Seus corpos tinham séculos de memória imunológica, uma conversa biológica antiga que permitia a sobrevivência. Mas para os habitantes das Américas, esses organismos eram, para todos os efeitos, alienígenas. Seus corpos nunca tinham visto aquelas formas de proteína. Não havia chave na fechadura. O resultado não foi uma batalha, foi um colapso. Sociedades inteiras, impérios complexos e vastos, desmoronaram não pelo aço das espadas, mas pelo silêncio da febre. Foi uma invasão, onde o invasor nem precisava estar presente na sala. A doença viajava à frente, levada pelo comércio, pelo contato, pelo ar. Esse evento, chamado de choque epidemiológico ou epidemia de solo virgem, é o modelo mais próximo que temos para entender um contato extraterrestre. A diferença é a escala de tempo. O isolamento entre a Europa e a América durou milhares de anos. O isolamento entre a Terra e qualquer outro planeta dura bilhões de anos. O abismo imunológico é infinito. Nesse cenário de "e se", os médicos seriam os primeiros detetives. Eles começariam a notar padrões estranhos, pacientes chegando com sintomas que não se encaixam em nenhum livro de medicina. Talvez uma fadiga que não passa, uma alteração na química do sangue que nenhuma máquina consegue identificar, ou uma reação neurológica a algo que não aparece nos exames de ressonância. O grande medo da astrobiologia médica não é necessariamente um vírus que nos transforma em zumbis, como na ficção. O medo real é a toxicidade ou a reação alérgica global. Pode ser que o organismo alienígena não queira nos infectar no sentido tradicional. Ele pode simplesmente exalar um subproduto metabólico, um gás, uma enzima, que é inofensivo para ele, mas letalmente tóxico para a nossa bioquímica. Seria como se alguém soltasse um veneno lento na ventilação do mundo. Ou, em uma hipótese ainda mais estranha, o organismo poderia ser um mímico. Na biologia, vemos criaturas que imitam outras para sobreviver. E se a estrutura molecular desse visitante for parecida o suficiente com a nossa para enganar as células, mas diferente o suficiente para quebrar a maquinaria celular? Pense nos prions, as proteínas defeituosas que causam doenças como a da vaca louca. Eles não são vivos, não têm DNA. São apenas moléculas dobradas de forma errada. Mas quando tocam uma proteína saudável, eles a convencem a se dobrar de forma errada também. É um efeito dominó molecular. Uma invasão alienígena poderia operar nessa base. Não uma guerra de exércitos, mas uma corrupção silenciosa da forma das nossas proteínas. A resposta da humanidade a isso seria inicialmente a confusão. A ciência moderna é baseada na comparação. Nós diagnosticamos uma doença comparando-a com o que já conhecemos. Isso parece gripe, isso parece dengue, mas diante do desconhecido absoluto, a ciência ficaria cega por um tempo. E nesse intervalo de cegueira, o medo se instalaria. O impacto psicológico de uma ameaça invisível, vinda das estrelas, seria profundo. O céu, que sempre foi fonte de inspiração e beleza, a casa dos deuses e dos sonhos, se tornaria uma fonte de desconfiança. Olharíamos para a chuva com medo. Teríamos receio de tocar na terra do jardim. A noção de fronteira nacional perderia o sentido, pois o vento e os micróbios não respeitam linhas desenhadas em mapas. Haveria uma ironia trágica nesse cenário. Passamos décadas construindo armas nucleares, tanques, lasers e muralhas para nos protegermos uns dos outros ou para combater monstros gigantes imaginários. Mas nenhuma dessas defesas serve contra um esporo. Você não pode atirar em uma bactéria. Você não pode bombardear uma pandemia.
A maior vulnerabilidade da nossa civilização tecnológica é a nossa biologia básica. Somos gigantes com pés de barro, e o barro é feito de células orgânicas sensíveis. No entanto, a história das epidemias também nos ensina sobre a resiliência. A vida, mesmo quando confrontada com o novo e o terrível, tende a buscar o equilíbrio. Na Terra, após o choque inicial, sobreviventes desenvolvem imunidade. O sistema aprende. A invasão biológica, com o tempo, deixa de ser uma crise e se torna parte do cenário. O invasor é domesticado ou eliminado. Mas a pergunta que fica no ar, suspensa como poeira no raio de sol, é: teríamos tempo? A velocidade da biologia moderna, com viagens aéreas globais, significa que qualquer coisa que surja em um ponto do globo pode estar em todos os lugares em 48 horas. Se o passageiro vier do espaço, a dispersão seria o maior desafio. Essa reflexão sobre a nossa fragilidade não serve para criar pânico, mas para criar consciência. Ela nos faz perceber que a proteção do planeta não é apenas uma questão de defesa militar, mas de defesa sanitária e ecológica. Entendemos que a nossa biologia é um presente precioso e único, moldado por este planeta específico, e que a introdução de qualquer elemento estranho a essa harmonia é um risco incalculável. Ao contemplarmos esses cenários, desde a competição ecológica nos oceanos até o silêncio dos hospitais, começamos a valorizar o trabalho daqueles que hoje, agora mesmo, estão pensando em como evitar que isso aconteça. Porque, acredite ou não, existem pessoas cujo trabalho é garantir que a Terra permaneça pura. Existem guardiões planetários. E é para o futuro e para as mãos cuidadosas da ciência preventiva que vamos voltar nossa atenção agora. Vamos descobrir como a humanidade está se preparando para fechar a porta antes que o vento entre. Diante de todos os cenários que desenhamos, desde a resistência silenciosa dos tardígrados até a possibilidade inquietante de uma pandemia vinda das estrelas, pode parecer que estamos indefesos. Pode parecer que a humanidade caminha de olhos vendados em direção a um abismo biológico, movida apenas pela curiosidade imprudente. Mas a verdade é mais complexa e, de certa forma, mais reconfortante. Enquanto a maioria de nós dorme, existem pessoas cujo trabalho é garantir que esse pesadelo nunca se torne realidade. Eles não são soldados, não carregam armas de fogo. Eles usam jalecos brancos, máscaras esterilizadas e trabalham em salas onde o ar é mais puro do que no topo das montanhas mais altas. Existe um cargo real oficial, dentro das grandes agências espaciais como a NASA e a ESA, que parece ter saído diretamente de um filme de ficção científica, mas que é pura burocracia e ciência. O oficial de proteção planetária. A existência desse cargo é o reconhecimento institucional da nossa humildade. É a admissão oficial de que não somos os donos do universo e de que a exploração exige respeito. A missão desses guardiões é dupla. Primeiro, eles devem evitar a contaminação avante, ou seja, garantir que não levemos nossos germes terrestres para poluir Marte ou as luas de gelo, o que arruinaria nossas buscas por vida lá fora. Mas a segunda missão, e a que nos interessa profundamente nesta nossa jornada noturna, é a prevenção da contaminação reversa. A contaminação reversa é o termo técnico para o cenário que temos imaginado: trazer algo de volta, trazer o alienígena para casa sem querer. E para evitar isso, a engenharia espacial desenvolveu rituais de limpeza e contenção que beiram o sagrado. Vamos visualizar o futuro próximo, um futuro que já está sendo construído em oficinas e laboratórios de engenharia agora mesmo. A humanidade está se preparando para uma das missões mais ambiciosas e perigosas de sua história: o retorno de amostras de Marte, Mars Sample Return. Robôs como o rover Perseverance já estão hoje, neste exato momento, vagando pela cratera Jezero, em Marte. Eles estão perfurando rochas, recolhendo o pó vermelho e selando esses tesouros em tubos de titânio ultra-resistentes. Esses tubos estão sendo deixados no chão de Marte, como pequenas cápsulas do tempo, esperando por uma carona de volta. O plano para buscá-los envolve uma coreografia complexa de foguetes e robôs, uma dança orbital precisa. Mas o detalhe mais fascinante
é o conceito de quebra da cadeia de contato. Os engenheiros sabem que qualquer coisa que toque a superfície de Marte é considerada suja ou bioperigosa. As rodas do robô, a poeira que cobre os painéis solares, o próprio ar marciano. Nada disso pode tocar a atmosfera da Terra diretamente. Então, como trazer a amostra sem trazer o perigo? A solução é como uma boneca russa de alta tecnologia. O tubo com a amostra é selado dentro de um container em Marte. Esse container é lançado para a órbita de Marte. Lá em cima, no vácuo do espaço, uma outra nave captura esse container, mas ela não o coloca simplesmente no porta-malas. Um braço robótico engole o container, e dentro da nave, ele é selado dentro de outro container maior, que nunca tocou a atmosfera marciana. O exterior do primeiro container é esterilizado com calor extremo ou radiação antes de ser guardado. Essa é a quebra da cadeia. A poeira de Marte fica presa entre as paredes das bonecas russas. O objeto que vai cair no deserto de Utah, na Terra, anos depois, nunca tocou Marte. Ele é limpo por fora. O perigo está trancado no coração de várias camadas de metal e vácuo. E quando essa cápsula finalmente pousar na Terra, ela não será aberta em uma mesa qualquer. Ela será levada para uma instalação de recepção de amostras, um prédio que ainda está sendo projetado, mas que será o lugar biologicamente mais seguro do planeta. Imagine uma fortaleza de vidro e pressão negativa. Níveis de biossegurança grau 4, o máximo existente, usados hoje apenas para estudar os vírus mais letais conhecidos, como o Ebola. Nesse laboratório, humanos não tocarão as rochas. Braços robóticos, operados através de paredes de vidro grossas, farão todo o trabalho. O ar que entra na sala é filtrado. O ar que sai é queimado e filtrado novamente. Nada escapa, nenhum átomo de poeira. A ideia é que, se houver vida naquelas pedras vermelhas, ela ficará presa naquele aquário de alta tecnologia para sempre, ou até que saibamos que é seguro soltá-la. Mas a tecnologia é apenas uma parte da equação. O fator humano é o elo mais fraco e imprevisível. Robôs podem ser esterilizados com ácido e fogo. Tubos de titânio podem ser assados a 500 graus. Mas e quando enviarmos pessoas? Elon Musk, agências estatais e visionários falam em colonizar Marte. Falam em cidades com milhões de habitantes. Falam em tráfego constante de naves entre a Terra e o planeta vermelho. Aqui, o nosso cenário de "e se" ganha uma nova camada de tensão. Como você aplica a proteção planetária a um ser humano? Quando os astronautas da Apollo 11 voltaram da Lua, em 1969, a NASA não sabia se a Lua tinha germes. Havia um medo real, embora pequeno, de uma praga lunar. Então, quando a cápsula caiu no oceano, os mergulhadores jogaram trajes de isolamento biológico para Neil Armstrong e sua equipe. Eles foram trancados em um trailer de quarentena, uma caravana prateada modificada, onde viveram por semanas, olhando para suas famílias através de uma janela de vidro, sendo observados por médicos que procuravam qualquer sinal de espirro, febre ou comportamento estranho. Felizmente, a Lua era estéril, mas Marte provavelmente não é. E se um dia tivermos astronautas voltando de Marte, a quarentena não será apenas um teatro de precaução, será a barreira final entre a sobrevivência da nossa biosfera e o desconhecido. Mas a biologia humana é um zoológico. Nós carregamos trilhões de bactérias conosco. Distinguir entre uma bactéria terrestre mutante e uma bactéria marciana invasora dentro do intestino de um astronauta seria um desafio médico colossal. Além disso, existe a questão ética e legal. E se um astronauta voltar doente? Uma doença desconhecida, de evolução lenta. Temos o direito de impedir que ele volte para a Terra? Temos o direito de deixá-lo morrer em órbita ou em uma base lunar para proteger os bilhões que estão cá embaixo? Essas são perguntas duras, perguntas que a filosofia e a ética terão que responder antes que a biologia nos force a isso. O futuro da exploração espacial coloca a humanidade diante de um dilema: a curiosidade versus a segurança. Queremos saber se estamos sozinhos. Precisamos saber. É uma fome que está gravada no nosso DNA. Mas essa mesma busca pode abrir portas que não saberemos fechar. A velocidade da tecnologia privada de voos espaciais está acelerando.
Hoje, qualquer empresa com dinheiro suficiente pode lançar foguetes. No futuro, o turismo espacial será comum. Será que as empresas privadas terão o mesmo rigor, o mesmo medo sagrado da contaminação que os cientistas da NASA têm? Ou será que a pressa pelo lucro e pela conquista fará com que pulemos etapas de segurança? Um turista espacial que volta de um passeio na superfície de um asteroide e não passa pela quarentena adequada pode ser o paciente zero de uma história que ninguém quer ler. No entanto, há um lado luminoso nessa preparação. O estudo da proteção planetária nos forçou a melhorar nossa própria medicina e biotecnologia. Para detectar vida em Marte, tivemos que inventar máquinas capazes de detectar uma única célula em um balde de areia. Essa tecnologia hoje é usada para detectar câncer e infecções aqui na Terra. A preparação para o lá fora está nos salvando aqui dentro. Além disso, a consciência desse risco nos uniu. Os protocolos de proteção planetária são internacionais. Um tratado assinado por quase todas as nações que têm programa espacial concorda que o espaço é um patrimônio que deve ser explorado com cuidado. Existe uma cooperação global silenciosa para garantir que a Terra continue sendo um santuário seguro. Enquanto você relaxa, pense nesses guardiões. Pense nas salas brancas, silenciosas e limpas, onde a poeira é proibida. Pense nos engenheiros que desenham lacres de metal que devem durar 1000 anos. Eles são os arquitetos da nossa segurança. Eles trabalham na sombra, preocupados com o invisível, para que nós possamos olhar para as estrelas apenas com admiração e não com medo. A barreira entre os mundos está ficando mais fina a cada lançamento de foguete. Estamos esticando a mão para tocar o rosto do universo. O risco existe, é claro. Viver é arriscar, mas a humanidade não está indo para a escuridão sem uma lanterna. Estamos indo com cautela, com ciência e com um respeito renovado pela força da biologia. O futuro não está escrito. Ele pode ser um futuro de descoberta maravilhosa, onde encontramos primos biológicos nas estrelas e expandimos nossa compreensão da vida. Ou pode ser um futuro de desafio, onde teremos que provar mais uma vez a nossa capacidade de sobreviver e adaptar. Seja qual for o cenário, a chave não será a força bruta, mas a inteligência, a paciência e a humildade. Estamos chegando ao fim da nossa jornada de hipóteses. Percorremos o medo, a biologia, a física e a esperança. Agora, resta-nos fazer a síntese final. Resta-nos olhar para tudo isso não como cientistas ou estrategistas, mas como seres humanos conscientes, flutuando em uma pequena balsa azul num oceano vasto. Vamos encerrar essa história com uma reflexão sobre o que significa ser vivo em um universo que não está vazio. Chegamos agora ao porto seguro desta jornada. O caminho que percorremos juntos, através da imaginação e da ciência, não foi feito de quilômetros físicos, mas de uma travessia de ideias. Começamos a noite olhando para o céu com o receio antigo de ver sombras e naves de guerra, e terminamos olhando para o invisível, para a poeira que dança no raio de luz, entendendo que o universo pode ser muito mais sutil, silencioso e persistente do que os nossos medos nos deixavam ver. Agora, enquanto a noite se aprofunda ao seu redor e o silêncio da sua casa se conecta com o silêncio distante das estrelas, é o momento de pousar. É o momento de transformar toda essa informação em sentimento, de destilar a biologia e a astronomia em uma filosofia de paz. Ao longo desta história, nós caminhamos pela linha tênue do e se. Exploramos a hipótese assustadora e fascinante de que a vida não precisa ser inteligente para ser poderosa, de que a resistência bruta pode valer mais do que a tecnologia. Mas é fundamental, agora que estamos prestes a entregar a mente ao sono, fazer a distinção mais importante de todas, a diferença entre a possibilidade e a presença. O que sabemos, o fato sólido e comprovado que a ciência nos entregou, é que a vida é uma chama teimosa. Sabemos que bactérias podem dormir no gelo por milênios e acordar com o degelo. Sabemos que seres minúsculos podem passear pelo vácuo e voltar para casa intactos. Sabemos que rochas viajam entre planetas como mensageiros de pedra através das eras. Isso é a realidade do cosmos. Mas a invasão, o contágio cósmico,
a grande transformação biológica vinda das estrelas, isso permanece, por enquanto, no reino da especulação segura. É um exercício de humildade para a nossa espécie, não uma previsão do tempo para amanhã. Essa distinção é o que nos permite relaxar profundamente agora. Nós não estamos vigiando o céu esperando o fim do mundo. Estamos vigiando o céu porque somos curiosos, porque somos uma parte do universo tentando entender o resto dele. Existe uma beleza estranha e reconfortante na ideia de que a maior força do cosmos pode não ser uma civilização conquistadora, mas sim a persistência cega da vida. Nós, seres humanos, valorizamos a complexidade. Achamos que o topo da existência é o cérebro que pensa, que ama, que constrói cidades e escreve canções. Mas o universo, na sua vastidão fria e eterna, talvez tenha outros critérios. Para o universo, o sucesso pode ser simplesmente não apagar, a continuidade, a durabilidade. Sob essa ótica, as formas de vida que imaginamos hoje, resistentes, invisíveis, viajantes, são companheiras de existência, não inimigas. Elas nos lembram que a vida é rara, preciosa e incrivelmente difícil de extinguir. E se a vida lá fora for tão teimosa quanto a vida aqui dentro, isso significa que não estamos em um universo morto e estéril. Estamos flutuando em um oceano fértil, cheio de sementes, cheio de potencial. Essa reflexão retira o peso da solidão dos nossos ombros. Muitas vezes, sentimos que a Terra é um barco frágil em um mar tempestuoso, mas a biologia nos ensina que somos parte de uma teia muito maior. Nós somos a matéria das estrelas que esfriou, se organizou, ganhou água e começou a sentir. A nossa fragilidade humana, a nossa necessidade de ar, de temperatura amena, de proteção, é o preço que pagamos pela nossa capacidade de sonhar. Para sermos capazes de sentir o conforto de uma cama quente, tivemos que abrir mão da armadura indestrutível dos tardígrados. E essa é uma troca que vale a pena. Pense na Terra agora não como um alvo, mas como um jardim murado. Imagine o nosso planeta azul flutuando na escuridão, protegido por sua bolha magnética invisível, envolto em seu cobertor de ar. Dentro dessa bolha, a vida floresceu em uma harmonia que levou bilhões de anos para ser afinada. Lá fora, o vento solar sopra e a poeira viaja. Mas aqui dentro existe calma, existe equilíbrio. O sistema imunológico da Terra e o seu próprio sistema imunológico estão em vigília constante, uma guarda silenciosa que nunca dorme para que você possa descansar. Tudo o que existe de perigoso ou desconhecido está a milhões de quilômetros de distância, separado de você por um abismo de tempo e espaço que nada cruza sem esforço. Você está protegido pela distância, está protegido pela atmosfera, está protegido pela sua própria natureza. O mistério da vida alienígena continuará amanhã. As perguntas continuarão lá quando o sol nascer. Mas, por agora, a única resposta que importa é a paz do seu descanso. Essa conexão biológica nos une ao cosmos de uma forma poética. Nossas máquinas são feitas de metal, mas nossos corpos são feitos da mesma química que brilha nas nebulosas. Nós somos, literalmente, o universo tentando se entender, tentando se proteger, tentando contar a sua própria história. E hoje, você fez parte dessa história. Assim como a vida precisa se espalhar para persistir, as nossas histórias também precisam viajar para continuar existindo. Se esta jornada pelo desconhecido fez você sentir, refletir e relaxar, eu convido você a fortalecer a nossa conexão. Deixa o seu like agora, pois é ele que sinaliza que estamos no caminho certo. Se inscreva para não perder mais vídeos e fazer parte desta tripulação que explora os mistérios com calma. E se puder, compartilhe esta história com alguém que também precisa olhar para as estrelas sem medo, pois o que é rápido para você ajuda imensamente o universo para o sono a continuar existindo e criando novos mundos. Agora, nada mais importa. Apenas o ritmo lento da sua respiração. Apenas a gravidade que te acolhe. O universo é vasto, mas o seu lugar nele, neste exato momento, é de segurança e paz. Durma bem.